tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, amados no Senhor Jesus Cristo, graça, bênção e paz a você que reza comigo nesta quarta-feira pascal. Vivemos a 8ª da Páscoa. Ouvimos o Evangelho que nos narra aquele encontro bonito de Jesus com os discípulos que caminham para a cidade de Emaús. Um belo texto que nos ajuda a compreender a escuta da palavra de Deus e a Eucaristia como fundamentos da nossa fé cristã. Desanimados, desalentados, tristes, com o coração amargurado, aqueles discípulos deixam o convívio da comunidade apostólica, voltam à velha vida. Jesus os interpela no caminho, ajuda-os a reler a Escritura, se coloca à mesa com eles, parte o pão, se dá a conhecer, se revela ao coração daqueles homens que, cheios de alegria, voltam para Jerusalém, voltam para o convívio da comunidade para anunciar que o Senhor estava vivo, para falar do profundo encontro que tiveram com o Senhor ressuscitado. Meus amados, este texto belíssimo do Evangelho nos ajuda muito na vivência da nossa fé. Nos indica onde e como podemos fazer a experiência do Senhor ressuscitado. Nos indica onde e como fazermos a experiência do encontro com o Senhor. Podemos encontrá-lo na partilha da Eucaristia, na escuta da sua palavra. Podemos encontrá-lo no convívio com os irmãos das nossas comunidades. É aí que Jesus se dá a revelar ao partir o pão, se colocando à mesa conosco e nos revelando o grande amor que o Pai nos tem. O Senhor ressuscitou e está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua casa, sua família, traga-lhes a paz e permaneça para sempre. Um abençoado dia, um santo tempo pascal. Ó Jesus, que morrestes e ressuscitastes por amor, afastai de nossas famílias e da sociedade todas as formas de desesperança e desânimo, para que vivamos como pessoas ressuscitadas e sejamos portadores de vossa paz. Jesus ressuscitado, que destes a paz aos apóstolos reunidos em oração, dizendo-lhes: a paz esteja convosco. Concedei-nos o dom da paz. Defendei-nos de todo o mal e de todas as formas de violência que agitam nossa sociedade e as nossas famílias, para que tenhamos uma vida digna, humana e fraterna. Amém. Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus.